Experimentos podem ser repetidos com grande facilidade quando o Sol brilha, segundo Thomas Young, que viveu entre 1773 e 1829. O contexto foco dele e da ciência da natureza é a física. Antes, em 1678, no século XVII, o Christian Huygens afirmou, pela primeira vez, que a luz se desloca em ondas. Ele publicou seu tratado sobre a luz em 1690. Em 1704, já no século XVIII, no seu livro Optics, o Isaac Newton sugere que a luz compreende partículas de luz ou corpúsculos. Depois, em 1905, Albert Einstein argumentou que a luz tem de ser interpretada como partículas, depois chamadas de fótons, assim como também em ondas. Em 1916, no século XX também, através de um experimento físico americano, Robert Andrews Millikan prova que Einstein estava correto. Em 1961, Klaus Johnson repetiu a experiência de dupla fenda de Jung com elétrons e mostrou que, assim como a luz, elétrons podem se portar como ondas ou partículas. Se a luz é feita de partículas que se deslocam em linhas retas, então isso pode ser provado com uma experiência simples. Acenda uma luz através de duas fendas adjacentes focadas numa tela. Deveriam surgir dois focos de luz na tela, mas em vez disso a luz cria padrões de interferência de claro e escuro, da mesma forma que ocorreria com a água se esta pudesse fluir através de duas fendas. A luz só pode se deslocar em ondas. Na virada do século XIX, a opinião científica ficou dividida sobre a questão da natureza da luz. O Isaac Newton argumentara que um facho de luz é feito de incontáveis e minúsculos corpúsculos velozes, que são partículas. Se a luz consiste nesses corpúsculos semelhantes a balas, dissera, isso explicaria por que se move em linhas retas e lança sombras. Mas os corpúsculos de Newton não explicavam por que a luz se refrata, se curva ao entrar no vidro, ou se divide nas cores do arco-íris. É também um efeito de refração. O Christian Huygens argumentara que a luz não contém partículas, mas ondas. Se a luz se desloca em ondas, dissera Huygens, é fácil explicar esses efeitos. No entanto, a estatura de Newton era tamanha que a maioria dos cientistas apoiou a teoria das partículas. Então, em 1801, o médico e físico britânico Thomas Young elaborou uma experiência simples, porém genial, com a qual acreditava resolver a questão de um jeito ou de outro. A ideia começou quando Young estava olhando os desenhos de luz lançados por uma vela acesa em meio a gotinhas de água. O desenho mostrava anéis coloridos ao redor do centro, e Young ficou imaginando se os anéis não seriam causados pela interação das ondas de luz. A experiência das fendas duplas. O Jung fez duas fendas num pedaço de papelão e iluminou-as com um faz de luz. Numa tela de papel colocada atrás das fendas, a luz criou um desenho que convenceu Jung de que era em ondas. Se a luz fosse fachos de partículas, como Newton dissera, haveria simplesmente um filete de luz diretamente atrás de cada fenda. Em vez disso, Jung viu faixas alternadas de claro e escuro, como um código de barras embaçado. Ele alegou que, conforme as ondas de luz se espalhavam além das fendas, elas interagiam. Se duas ondas subissem ou descessem ao mesmo tempo, formariam uma onda duas vezes maior que a interferência construtiva, criando as faixas claras. Se uma onda sobe enquanto a outra desce, elas se anulam em interferência destrutiva, criando as faixas escuras. Young também mostrou que as cores diferentes de luz criam padrões de interferência diferentes. Isso demonstrou que a cor da luz depende do comprimento de sua onda. Por um século, o experimento de Young de dupla fenda convenceu cientistas de que a luz é uma onda, não uma partícula. Então, em 1905, Albert Einstein mostrou que a luz também se porta como se fosse um facho de partículas. Ela pode se portar tanto como onda quanto como partícula. A experiência de Jung foi tão simples que, em 1961, o físico alemão Klaus Johnson usou-a para mostrar que os elétrons de partículas subatômicas produzem interferência semelhante, portanto também só podem ser ondas. Outros assuntos relacionados aí tem o Christian Huygens, Isaac Newton, o Leon Foucault e o Albert Einstein. Investigações científicas são um tipo de guerra contra seus contemporâneos e contra seus predecessores, segundo Thomas Young. Então aqui a luz passa por duas fendas num pedaço de papelão e chega a uma tela. As ondas de luz passando pelas fendas interferem onde os picos amarelos cruzam com as partes baixas azuis, há uma interferência destrutiva. Onde os picos cruzam com
picos e os pontos baixos cruzam entre si, há uma interferência construtiva. Tem a tela, padrão de intensidade de luz, as ondas de luz, papelão com duas fendas e interferência destrutiva. O Thomas Young é o mais velho de 10 irmãos e foi criado por pais protestantes em Somerset, na Inglaterra. A mente brilhante de Thomas Young o tornou uma criança prodígio e seu apelido era o Jovem Fenômeno. Aos 13 anos ele já lia 5 línguas fluentemente e, quando adulto, fez a primeira tradução moderna dos hieróglifos egípcios. Depois da escola de medicina na Escócia, Jung se estabeleceu como médico em Londres em 1799. Mas era um verdadeiro polímata que, nas horas vagas, conduzia pesquisas que variavam de teoria musical a linguística. No entanto, ele é mais famoso por seu trabalho com a luz. Além de estabelecer o princípio da interferência da luz, elaborou a primeira teoria moderna da visão colorida, argumentando que vemos cores como proporções variadas das três principais, azul, vermelho e verde. As obras-chave dele, de 1804, século XIX, Experiments and Calculations Relative to Physical Optics, experiências e cálculos relativos à física ótica, e curso de leitura sobre filosofia natural e arte mecânica, de 1807, também do século XIX. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, até a próxima.